Olá, minhas irmãs, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você venha assistir este vídeo. Estamos aqui a convite da Carol, do Grupo Espírita Humberto de Campos, nesse momento delicado de nossas vidas no planeta Terra, no Brasil, no Ceará, em nossas cidades, em que nós estamos recorrendo a esses instrumentos de comunicação para falarmos de amor, de fraternidade, de carinho, para que possamos nos fortalecer na nossa fé, na nossa vontade, na nossa coragem, diante das vicissitudes de nossas vidas. Para mim, é uma alegria muito grande, é um prazer enorme estar dividindo este momento, este espaço com vocês. E nós vamos fazer alguma leitura e reflexões rápidas, sobre a parábola do semeador. Está no capítulo 17, Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de dar uma lidinha rápida, até porque aqui não é tão longa. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem, do lago. E ele lhes disse então muitas coisas em parábolas. É interessante, primeiro, o que é parábola, Parábola é um instrumento pedagógico, e Jesus, como o pedagogo por excelência, ele utilizou muito deste instrumento, que é você contar uma história, você criar uma história que tem uma lógica, utilizando uma linguagem, utilizando termos conhecidos do povo a quem você está se dirigindo, e aqui Jesus estava se dirigindo aos seus irmãos, judeus, hebreus, quer dizer, o pessoal ali da Palestina antiga. E ele utilizava linguagem, como era um povo de agricultores, de criadores, de pastores, pessoal da terra, que conheciam muito bem as atividades do campo. Portanto, Jesus ele utilizou isso muito, usando termos, usando linguagem que o povo conhecia.
aqui ele vai usar exatamente o termo solo, terra, né? Semente, semeador, né? Ele vai usar esses termos porque era fazia parte da realidade do povo, né? E ele querendo passar a mensagem, que era a mensagem de Deus, a mensagem divina, mostrando a realidade, quando ele diz, meu reino não é deste mundo, né? Portanto, ele vai usar exatamente desse exercício pedagógico, eu diria. Então, ele vai falar por parábolas, né? Que tem um sentido figurado. Parábola tem um sentido figurado, né? Você quer dizer uma coisa e você usa um sentido figurativo, né? Aí continua aqui o texto. Saiu aquele que semeia a semear. Ó, semeia a semear. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. É interessante aqui que a gente perceba, ele diz assim, ó, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. Dá para a gente perceber, principalmente quem vive no campo, quem conhece essa realidade camponesa, como eu, que sou serrano, Serra de Baturité. Então, veja bem, o semeador aqui, ele trabalhou, pelo menos na parábola, diferente do agricultor que sai, né, para o seu plantio, para a sua roça, e ele vai semear sistematicamente, né? Você vai plantando, né, obedecendo uma ordem, uma distância, mas aqui não. O semeador, ele saiu a semear e ele saiu como se fosse jogando semente. Jogando semente. E a semente ia caindo, né? A semente ia caindo. Aí ele vai dizer aqui, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Aí ele segue o texto. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, né? Pois a semente, ela germina, a planta sai, né? Como não tinha muitas pedras, né? A gente conhece isso. E a terra, o solo era pouco, deu para germinar, mas logo morreu, secou, né? Então, pois não tinha acabado de nascer e como não tinha raízes, secou. Né? Aí vamos seguindo aqui o texto. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Né? E afogaram-na. Tinha muito espinho, a gente sabe perfeitamente como é que é isso.
Se você joga a semente num local cheio de mato, de espinho, os espinhos sufocam. Não é verdade? Seguindo. Aí ele vai dizer depois: enfim, outra quantidade de semente, que ele saiu a semear, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Olha, e aqui ele vai dizer depois: que ouça aquele que tem ouvido de ouvir, que ouça aquele que tem ouvido de ouvir, que o fato de você ter o ouvido físico, né, não quer dizer que você esteja ouvindo adequadamente as coisas, principalmente espirituais. Assim como não é pelo fato de termos os dois olhos que a gente vai enxergar verdadeiramente, do ponto de vista, né, do bem, as coisas. Às vezes a gente só costuma enxergar as coisas ruins, ouvir as coisas ruins. Por isso que ele diz assim, ó: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir coisas boas. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. E depois Jesus vai explicar, porque essa parábola é uma das poucas parábolas, uma das mais conhecidas, e essa parábola depois ele explica, né? Ele explica, né? Mas antes eu gostaria de dizer para vocês, de falar, vejam que aqui, primeiro, não esqueçam, quem é o semeador aqui na parábola? O semeador é Jesus. O semeador saiu a semear. É Jesus. Né? Quer dizer, primeiro ele, principalmente ele que trouxe o evangelho, porque a semente é o evangelho. O semeador é Jesus e a semente é o evangelho. Né? E à medida que Jesus veio e nos deixou o evangelho, a boa nova, nós passamos, né, a sermos também semeadores. Semeadores da boa nova que Jesus nos deixou, que Jesus trouxe para nos mostrar, nos revelar. Então, semeador é Jesus, semente o evangelho, e o solo, a terra, são os nossos corações. São os nossos corações. É o nosso ser mais profundo. Certo? Aí veja que nessa parábola você vai encontrar aí 4 tipos de solos. Ou seja, 4 categorias de pessoas. 4 categorias de solo. 4 categorias de corações. De corações. Né? E aí, a planta só vai germinar, a semente só vai brotar lá na terra boa, lá no coração bom. Mas veja que no primeiro ele diz assim: o semeador saiu a semear,
Enquanto semeava, a semente ia caindo pelo caminho. Entenda você, o que caracteriza o caminho? O caminho, uma vereda, um local por onde a gente passa. Todo o caminho de tantas pessoas passarem, o solo não vai ficando duro, seco. Então, na parábola, o primeiro tipo de pessoa e o primeiro tipo de coração, de solo, de ser, é caracterizado aí pelo caminho. Né? Pelo caminho, cujo solo é um solo duro, seco, que não faz brotar a semente. Não faz brotar. E aí nós sabemos disso perfeitamente. Não dá para brotar. Né? E as sementes vão ficando ali, e até vai dizendo, e os pássaros do céu vêm e levam. Né? Levam a semente. A segunda categoria de solo, de coração, de pessoas, que Jesus vai nos ensinar nesta parábola, é aquela dos espinhos, né? Quando ele diz assim, outra semente, né? Que é sendo jogada, que é sendo lançada, né? Caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. O que são os espinhos? O coração caracterizado pelos espinhos também é um coração intranquilo, doente, é um coração endurecido, é um coração cheio de turbulência, porque espinho é algo que fere, né? É algo que fere. Portanto, se você tem um coração endurecido, problemático, agressivo, você não vai permitir, ou pelo menos não dá para permitir, que a semente do bem, do amor, do perdão brote. Terceira categoria de pessoas, quando ele diz assim, uma outra quantidade caiu nas pedras, né? Nas pedras, onde não havia muita terra. Aí nós sabemos, o solo, quando você vê um solo que tem muitas pedras, né, juntas, dependendo da distância de uma da outra, né, você consegue semear, mas ele diz aqui, também não germinou. Aliás, germinou, né, quando ele diz assim, logo germinou, porque entre umas pedras e outras tem solo, né? Tem solo. Só que esse solo, ele é pouco. E aí a planta nasce, mas infelizmente ela logo perece, ela logo morre, ela logo seca. Porque o solo é pouco e não tem, né? As raízes não têm condição de penetrar no solo. E ele está falando aqui de coração, do coração humano. Do coração humano. Sabe? Então ele não tem condições de segurar
a plantinha, né? Que é o bem, que é o amor, que é o perdão. Aí logo, logo ele seca. É o terceiro tipo de pessoas. E aí, e aí ele segue, né? A quarta categoria é exatamente quando ele diz assim: enfim, até que enfim, a semente caiu na terra boa, que é exatamente o coração bom, né? O coração, ou seja, o solo, né? Simbolizando o nosso coração fértil, em condições de receber a semente, gostar da semente, se alegrar com a semente. Aí ela nasce, ela cresce e ela produz. Hã? E aí, nesse quarto tipo de solo, de terra, né? Que somos nós, quando a gente já tem condições, já passa a ouvir o Evangelho, a mensagem do bem, do amor, a mensagem divina trazida por Jesus, né? A gente já começa a ouvir, entender, alegra-se, compreende, mas principalmente passa a divulgá-la, passa a cultivá-la, a divulgá-la, e ela passa a produzir bons frutos nas nossas ações. E aí a parábola, ela vai encerrar quando ele diz assim: todo aquele que ouve a palavra do reino, a palavra do reino, que é a semente, e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho e a semente secou, a semente morreu, a semente não progrediu. Tá certo? Interessante aqui que ele vai dizer o seguinte, porque qual é a coisa mais importante do Evangelho? É que dê frutos. Que a gente possa ouvir a mensagem de Jesus, a gente possa ouvir ou ler o que está nos evangelhos, mas compreenda o que está sendo dito, aprenda, tanto do ponto de vista racional como do ponto de vista do sentimento, mas a gente possa começar a pôr em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, dentro da família, no trabalho, na rua, na casa espírita ou em qualquer denominação religiosa que fazemos parte. Não é? E aí é a questão da produção. Né? Produção daquilo que você está plantando. Por isso é que ele diz aqui, no final, havendo grãos, olha, quando há grão é porque já produziu, né? O grão é exatamente o produto desse processo de crescimento da semente.
Então ele vai dizer que, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60, outros 30. O que ele quer dizer com isso? Que cada um, na verdade, colhe conforme as suas condições. Né? Cada um produz conforme as suas condições. E a gente tem que respeitar isso. E a gente tem que entender isso. Cada um, por isso que ele diz, de 100%, tem pessoas, né, aqueles corações mais férteis, né, aqueles corações, né, mais em sintonia com Deus, aqueles corações mais assentados, eles chegam a produzir 100%. 100%. Tornam-se um trabalhador por excelência da vinha do Senhor. Enquanto outros 60%, quer dizer, né? Mas produziu bem ainda, 60%. E outros 30%. Ele cita essas três situações para mostrar que o importante é que a planta, que é o Evangelho, que é a mensagem de Deus, cresça em nossos corações. E esse crescimento, ele obedece critérios levando em consideração a condição moral, espiritual e intelectual de cada um. Principalmente moral e espiritual. Tá certo? Então essa é a parábola do semeador, né? Para nos mostrar essa diferença entre nós, né? E para mostrar que Jesus, como semeador, veio semear a boa nova, veio semear o amor entre nós, e que nós possamos hoje, a grande lição, que nós possamos hoje não só permitir que a semente ela brote em nossos corações, ela brote, ela germine, que é o Evangelho, que é a mensagem de Deus, mas que principalmente a gente possa pôr em prática para produzir frutos, né? Ou seja, a gente possa vivenciar a mensagem do Cristo onde nós estejamos, a começar pelo lar, pela casa, né? Companheiro com companheira, companheira com companheiro, etc. Filhos, né? Pai e mãe, e no trabalho, na rua, no campo, na casa espírita, qualquer igreja, em qualquer local onde a gente estabeleça relações uns com os outros. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a parábola do semeador. Que sejamos semeadores e semeadoras. Que Jesus, que a paz do Mestre permaneça em nossos corações, ou que nós possamos deixar germinar em nossos corações a paz, a harmonia e as verdades divinas. Que assim seja.